Antes do vídeo começar, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal para o apoiarem. E sem mais demoras, vamos para o vídeo. História de Portugal. União Ibérica. A ocupação espanhola. Após a vitória das forças espanholas, lideradas pelo Duque Fernando de Alba, sobre as forças portuguesas lideradas por Dom António I, a 25 de agosto de 1580, na Batalha de Alcântara, Filipe II da Espanha entrou em Portugal e em abril de 1581 foi jurado e aclamado como Dom Filipe I, rei de Portugal. Nestas cortes, Filipe definiu o novo estatuto político que a realeza deveria obedecer em Portugal. Este novo estatuto político foi influenciado pelas negociações secretas entre Dom Henrique I e Filipe. Os principais pontos eram os seguintes: o rei observaria e nunca alteraria as liberdades, privilégios, usos e costumes da monarquia portuguesa. As cortes, nas quais se viesse a legislar sobre assuntos portugueses, teriam que se reunir em Portugal. Toda a legislação portuguesa continuaria em vigor e só em Portugal é que se poderiam decidir questões administrativas e financeiras que dissessem respeito ao país. Apenas portugueses ou membros da família real poderiam ser nomeados como governadores ou vice-reis. Todos os empregos na corte, administração, justiça, fazenda, exército, bispados e funções eclesiásticas de Portugal seriam mantidos e só portugueses é que podiam exercer esses cargos. Portugueses poderiam ser nomeados para funções públicas em Espanha. O comércio na Guiné e na Índia só podia ser exercido por portugueses. Todos os impostos e limitações comerciais entre Portugal e Espanha seriam, respectivamente, suprimidos e levantados. As cidades, vilas, títulos e direitos reais existentes em Portugal só poderiam ser dados a portugueses. Os fidalgos passariam a receber moradias, que eram remunerações pagas pelo Estado assim que completassem 12 anos. Em cada ano seriam estabelecidas 200 novas moradias e a rainha obrigava-se a empregar ao seu serviço damas nobres portuguesas. Quando o rei não estivesse em Portugal, ele far-se-ia acompanhar por um conselho de portugueses e com esse conselho despacharia os assuntos portugueses e, finalmente, a língua usada nos atos oficiais continuaria a ser o português e a moeda manteria os símbolos nacionais. Este estatuto político satisfazia as classes superiores e protegia-as contra a grave crise que estavam a atravessar e também garantia a autonomia administrativa portuguesa. Durante o reinado de Filipe, estas condições foram respeitadas e quando António voltou a pôr os pés no país em 1589, apoiado pelos ingleses, a presença do prior do Crato não conseguiu virar as camadas populares contra Filipe. Quando Portugal foi conquistado pela Espanha, o Império Espanhol estava no seu auge político. Porém, esta supremacia espanhola foi desafiada pelo crescente poder da marinha inglesa. Os corsários ingleses atacavam navios espanhóis no Atlântico e no Pacífico, e em 1580, quando Francis Drake, ou Francisco Drake, voltou da sua circunnavegação carregado de tesouros espanhóis, um navegador inglês ficou muito famoso. Os ataques ingleses contra os navios espanhóis geraram protestos do embaixador espanhol na Inglaterra, que a atual rainha, Isabel I, aceitou, porém, ao mesmo tempo também aceitou sua parte do saque dos navios espanhóis, porque os ataques dos corsários ingleses eram feitos com o apoio da coroa inglesa. A rivalidade anglo-espanhola só se agravou com as questões religiosas. Filipe, um campeão da causa católica, apoiou várias conspirações na Inglaterra para repor no trono inglês Maria Stuart. Por sua vez, Isabel apoiava a causa protestante dos inimigos de Espanha. Foi a execução de Maria Stuart que serviu de casus belli para a Espanha. Filipe decidiu conquistar a Inglaterra e, para isso, ordenou a construção de uma enorme frota. A frota, que ganhou o nome de a Invencível Armada, contava com a presença de 31 navios portugueses. Apesar do seu nome, a frota foi quase completamente destruída e dos 200 navios que zarparam, apenas 53 voltaram. Este desastre militar foi a primeira grande contrariedade que a União Ibérica trouxe a Portugal e gerou em Portugal uma enorme repercussão. A União Ibérica possuiu dois períodos, o primeiro entre 1580 e 1620 e o segundo entre 1620 até 1640. O primeiro, que cobriu os reinados de Filipe I e do seu filho, Dom Filipe II, foi caracterizado pela calmia política, a reorganização da administração e pela melhoria da situação económica,
que beneficiou os nobres e os burgueses. As despesas públicas foram aliviadas do peso da manutenção da Casa Real, dotes para casamento e das despesas extraordinárias. A coroa espanhola contribuiu várias vezes para as despesas militares, em especial na cobertura naval do comércio do Oriente. Foi também durante este período que vários edifícios religiosos foram construídos e reconstruídos. Em Lisboa, a Igreja de São Roque e o Mosteiro de São Vicente Fora. Em Coimbra, a Sé Nova, o Palácio dos Bispos, o Mosteiro de São Bento e o Mosteiro de São Francisco. E no Porto, a Igreja do Mosteiro da Serra do Pilar. Apesar disto, a situação do povo não melhorou. No início do século XVII, muitos nobres instalaram-se na província, construíram ou renovaram os seus solares e iniciaram o tempo das cortes na aldeia. Uma parte dos rendimentos das terras foi canalizada para os proprietários, e isto fez aumentar a pressão sobre os camponeses. Apesar da introdução do mini-maíz em Portugal ter ajudado vários camponeses a sobreviver, muitos emigraram para o Brasil e para a Espanha. A acalmia política acabou por desaparecer completamente durante o reinado de Dom Filipe III. A situação económica da Espanha declinou, graças ao esgotamento das jazidas de prata da América do Sul e das guerras prolongadas. Isto, juntamente com a expulsão dos mouriscos em 1605, privou a Espanha de muitos artesãos e pequenos agricultores. Quando Filipe subiu ao trono, esta situação de crise também já se sentia em Portugal. Em 1623, os persas, com apoio inglês, conquistaram Ormuz e os holandeses conquistaram São Salvador da Bahia, a então capital do Brasil. A navegação também se tornou mais difícil. Entre 1623 e 38, cerca de 500 navios destinados a portos portugueses foram atacados e os burgueses deixaram de sentir-se beneficiados pela União. Apesar da situação económica portuguesa, o governo espanhol decidiu aumentar os impostos. Em 1629, houve motins populares no Porto, graças ao rumor de que os espanhóis pretendiam aumentar a tributação sobre a fiação do linho. No ano seguinte, Pernambuco, uma das regiões mais povoadas e ricas do Brasil, foi conquistada pelos holandeses. Em 1631, o governo espanhol exigiu que o pagamento das tensas dos fidalgos fosse feito com o rendimento das contribuições portuguesas. Isto fez com que a Câmara de Lisboa se recusasse a assumir esta responsabilidade e propôs que a receita fosse obtida através do agravamento das cisas, um imposto pago por todo o país. Impostos sobre os pescadores de Lisboa também provocaram resistência popular. Antes da restauração, em 1640, a perturbação política mais grave da União Ibérica deu-se na cidade de Évora, em 1637. O motivo desta revolta foi o lançamento de novas cisas, para pagar a tensa aos fidalgos e os vencimentos em atraso. Vale a pena ressaltar que estas cisas resultaram de uma proposta da Câmara de Lisboa e não da coroa espanhola. Um corregedor dirigiu-se à cidade para obter a aprovação dos representantes populares de Évora, mas a oposição do juiz do povo foi tão firme que o corregedor ameaçou o juiz de lhe mandar cortar a cabeça. Enquanto a disputa ocorria, uma multidão juntou-se ao pé do palácio e o juiz aclamou ao povo por socorro. Um tumulto alastrou-se pela cidade e o palácio foi saqueado e queimado. Segundo Francisco Manuel de Melo, um escritor, militar e político da época, esta revolta não foi apenas contra o aumento dos impostos, mas contra a nobreza. Os nobres da cidade refugiaram-se na igreja de Santo Antão. Eles ofereceram-se como intermediários, porém o povo recusou, porque pensava que se tratasse apenas de uma conspiração dos nobres que iriam oferecer o povo ao carrasco para prestarem um serviço a Filipe III. A revolta espalhou-se pelo Alentejo e pelo Algarve e chegou a locais como Setúbal, Santarém, Abrantes, Porto e Viana do Castelo. O principal acontecimento desta revolta foi a intervenção de Manuelinho. Em 1637, um castelhano que exercia funções policiais em Lisboa enviou uma carta para Madrid que continha notícias da revolta e dizia o seguinte: na cidade de Évora, os meninos queimaram a casa do corregedor e a do escrivão e lhes tomaram os papéis. No Porto, fizeram o mesmo, e em Setúbal, em Estremoz e em Vila Viçosa, onde apedrejaram o Duque de Bragança, que está encerrado em casa. Desses rapazes, é capitão um de 16 anos, e ao que parece, ninguém o conhece. Veste um fato esfarrapado, um mau capote pardo e uma manta. Nunca ouviram rir. Chama-se o Manuelinho. Ele é que apareceu em todos os lugares por capitão e pôs no pelourinho de Évora
o escrito que com esta vai e foi copiado à letra. À data desta carta está o Manuelinho em Olivença. Sem que ninguém o conheça, sabe os nomes de todos. Seguem-no os rapazes e mais que rapazes, de noite e de dia. Teve a casa do corregedor cheia de lenha, por dentro e por fora, para lhe pôr fogo. Evitou-se isso trazendo o Santíssimo Sacramento para a rua. O Manuelinho acompanhou-o, e assim, deixou de deitar fogo à casa e deu tempo ao juiz para fugir para São Francisco. O escrito que é mencionado na carta é uma proclamação de revolta, redigida com uma linguagem culta para a época, que denuncia que o autor do escrito era alguém do clero, muito provavelmente um jesuíta. Esta revolta foi de tal importância que o próprio cardeal Richelieu enviou para Portugal agentes secretos com promessa de apoio militar e naval. Os homens com que os agentes estabeleceram contacto foram um capitão e um jurista de Lisboa. Isto revela a ligação da burguesia ao movimento popular. Quando o fogo da primeira revolta já se tinha extinguido, forças espanholas invadiram o Alentejo e o Algarve e enforcaram os cabecilhas da revolta. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostaram dele, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal. E até ao próximo vídeo.